eu queria comentar que esse evento tem um significado pessoal para mim também muito grande, porque em 2001, quando nós fomos a Porto Alegre, junto com um grupo de alunos e amigos, participar da construção desse processo, lá deixamos uma pedra com, com a qual a gente se compromissou, vamos dizer assim, com a ideia de que um outro mundo é possível. E desde o ano passado, quando eu retornei a esse movimento, eu alimentei essa ideia de a gente ter uma participação mais marcante da transdisciplinaridade em direção ao fórum social. E deu certo. Eu não tinha claro isso. Então, é com alegria que eu apresento esse programa. Bom, nós vamos ter 5 apresentações que darão ao fórum a ideia do que é a transdisciplinaridade e da sua presença no diálogo com esse mundo. Nós vamos começar com a perspectiva dos espaços cognitivos de aprendizagem transdisciplinar, com a Vitória de Barros. Depois eu entro com a ideia da lógica enativa da vida. Seguimos com as éticas vinculantes, com a Juliara Hoffmann. Depois entra Vicente Góes, com a perspectiva da complexidade transdisciplinar. E, fechando esse bloco, nós temos o reconhecimento do ser na vida, com a Maria de Mello. Depois nós temos um espaço aí para perguntas e comentários, e concluímos com a apresentação de 2 recursos tecnológicos, pedagógicos, que a Gabriele, a Adriana e a Juliana Araújo irão nos apresentar: a estrutura cognitiva do pensamento exposto e a noosfera de afinidade dos participantes. As pessoas estão convidadas ao entrarem. Eu peço que a Gabriele renove aí esse convite de deixarem uma palavra sentimento para esse momento. Era isso, Gabi. Gostaria de saudar a todos que nos veem e ouvem neste Fórum Social Mundial 2022, que está sendo realizado na cidade do México. Falarei hoje, aqui, em nome do Centro de Educação Transdisciplinar, CETRANS, sediado em São Paulo, Brasil, e o título da minha palestra é A Arte da Transdisciplinaridade na Vida. Saber o que é transdisciplinaridade é uma empreitada complexa, e ela pode ser melhor definida pelo que ela não é. Transdisciplinaridade não é um conjunto de princípios e conceitos lógicos, uma nova teoria do conhecimento. Ela não é uma nova abordagem ou visão que se pode ter dos sujeitos e objetos do mundo. Ela não é ainda um método e muito menos uma metodologia para estudar os fenômenos complexos. Podemos dizer que a transdisciplinaridade inclui 3 axiais: a complexidade, os níveis de realidade e a lógica do terceiro infinito. Esse arcabouço nos ajuda a perceber e compreender a realidade em que estamos inseridos e, a partir desses axiais, criar uma série de metodologias que auxiliam na sua aplicação. Mas ainda não chegamos ao cerne, ao coração do que é transdisciplinaridade, que, como questão, deve se colocar sempre em questão. As respostas às questões se constroem no tempo e, à medida que as respondemos, outras questões aparecem. A questão mais importante que se coloca para a transdisciplinaridade é que posso conhecer os princípios que a regem e sua metodologia, mas será que o pesquisador que eu sou, o professor que eu sou, o sujeito que eu sou é transdisciplinar?
Por quê? A transdisciplinaridade tem a ver com o ser que eu sou, com a vida que eu vivo, com o si mesmo que me habita, com tudo que eu respeito e com minha ação no mundo. Isto é, o meu pensar, ser e fazer. Portanto, tem mais ressonância com o ser transdisciplinar do que com o conhecer transdisciplinar. Porque conhecer depende do que eu sou e de como eu penso. Isto é, se meu pensamento se reduz ao dicotômico, eu sempre vou ver as coisas apenas como separadas e sempre passíveis de respostas excludentes, de um sim ou não, branco ou preto, meu amigo ou meu inimigo. Se esta for minha realidade, eu sou um ser sem digno. A transdisciplinaridade do século XX, para pensadores desse século, a condição não, nada disso. Meu Deus. A transdisciplinaridade, o mais novo acontecimento, traz com ela um novo modo de pensar, uma nova inteligência, que tem uma dimensão experienciada que foi formulada de forma inicialmente por Basarab e Nicoleso, mas enriquecida com muitas contribuições que foram sendo feitas ao longo desses 25 anos por muitos pensadores que contribuíram para o seu florescimento. O tempo conta muito nessa tarefa, pois as ideias, as teorias, as ações vão se desenvolvendo, se transformando para renascer em outros formatos. Nesse percurso histórico da transdisciplinaridade, se entrelaçam o nosso caminho pessoal com nossas experiências interiores e exteriores que se misturam no mundo que habitamos, dando uma forma cada vez mais nova e especial ao já vivido e pensado. Assim, somos sujeitos singulares que vivemos no mundo e nele somos constituídos. Essa relação se estabelece fora da dualidade sujeito-objeto, pois o viver humano, o ser humano no mundo e o conhecimento que esse ser estabelece a partir da realidade vivida são uma única realidade e não existe mais o sujeito frente ao objeto, mas um acontecimento de constituição entre o objeto, o mundo, e o sujeito, o ser humano. O mundo, dentro dessa concepção, abrange tudo que existe na natureza, assim como toda produção artística, cultural ou científica, incluindo nós, os seres humanos. Dessa forma, o mundo não diz respeito só àquilo com que o ser humano se relaciona, mas é um momento estrutural que constitui. Dito de outra forma, a articulação do ser humano ente-mundo acontece simultânea e reciprocamente. Assim, a relação mundo e humano não é um esquema dual separado, mas acontece mutuamente. A arte da vida se constitui junto com o mundo. Para pensadores do século XX, a condição de possibilidade da mundanidade do mundo, isto é, da nossa existência, se dá pelo jogo especular entre terra e céu, divinos e mortais. E essa conjuntura aparece no entrecruzamento desses 4 elementos. Esclarecendo, a Terra é aquela que tem a capacidade geradora onde produz, brota e eclode seres humanos, animais, plantas, rochas e tudo mais que existe. O céu é o que acolhe tudo que é produzido, pois ele tem a propriedade de acolher tudo o que acontece na Terra. A espera dos divinos, que são o signo ou o sinal do que pode acontecer sobre a Terra,
representam a presença e o velamento que podem trazer um acontecimento que possibilita transformações. Aqui a arte tem seu lugar privilegiado, pois os poetas, os artistas, são aqueles que podem oferecer a boa nova e, assim, criam condições de possibilidade de mudanças profundas na sociedade. Finalmente, os seres humanos são os que conduzem e guardam continuamente à espera dos acontecimentos e sob espera. A transdisciplinaridade, como um acontecimento transformador, está mergulhado e se nutre desse quadripartido em toda a sua riqueza conceitual, na medida em que acredita que o ser humano é aquele que vislumbra o ser das coisas, e aquele que, na sua finitude, pode compreender o ser que ele é. O humano, como ser Oaí, isto é, como ser histórico, é um dos elementos constitutivos do quadripartido, que vive sobre a terra, sob o desígnio do céu, entre outros seres mortais, à espera de um desvelamento contínuo dos chamados do ser. O destino, a serenidade e o sagrado estão aí incluídos. Essa é a compreensão que eu imagino ver no devir da transdisciplinaridade, ao avançarmos na abertura de nosso entendimento da complexidade, dos diferentes níveis de realidade, do terceiro incluído e do terceiro secretamente oculto. A transdisciplinaridade trabalha no espaço vazio do que está entre, através, além das disciplinas, das pessoas, das coisas, dos fenômenos. Ela trata do que chamamos de realidade como tudo aquilo que resiste às nossas experiências, representações, descrições, imagens ou formulações matemáticas. E do real, como referência absoluta sempre velada. O que é se entre? O que é estar entre? Tem espaço-tempo no entre? É o intervalo de um todo estruturado? Ou é o intervalo de um todo fluido que está sempre em movimento? Estamos no mundo, mas vivemos no entre o hoje e o amanhã, entre o aqui e o acolá, entre o imanente e o transcendente. O conhecimento deste mundo também vive no entre as disciplinas e os fenômenos, e vamos caminhando e atravessando véus e percebendo que nos diferentes níveis de realidade tem sempre esse entre, pois cada um deles tem leis próprias que precisam ser percebidas e compreendidas, para encontrar algo que permita atravessá-los para acessar o outro nível. O entre é um lugar de passagem, mas não é um lugar em que permanecemos. O mágico é que, ao passarmos no entre, saímos do outro lado do vale, transformados, renovados. As grandes batalhas acontecem nos tempos e espaços do entre. E a abertura para essa compreensão ajuda a fazer o trajeto com mais leveza, menos dor e mais graça. A esperança de conseguir atravessar o entre e a fé que a travessia pode ser feita nos anima. Atravesse é outra palavra cujo sentido encanta. Para que algo atravesse, ele precisa ser visto através de algo leve, fluido, móvel. E tudo que for rígido, duro, fixo, não atravessa, nada passa entre seus elementos. O através também funciona como um véu muito fino, translúcido, por onde a luz passa e por causa da luz se pode ver o outro lado. O através atravessa também o movimento da pesquisa, da reflexão e da experiência. O ver através desvenda mundos, minimiza diferenças, maximiza a nossa pequenez perante as coisas que nos rodeiam. É como se enxergássemos por um filtro mais radical,
que mostra que existem muitas formas de ver e perceber o mundo. Ver através nos mostra as coisas se desvelando a nós, se nós formos nos abrindo para que elas se revelem em nós. Além, palavra que evoca algo mais sublime. Ela fala do que está além de nós, além dos saberes, da percepção comum, mas que está presente na forma do sutil, presente na nossa existência, mas que muitas vezes nos escapa. A transdisciplinaridade, como esse novo pensar, e essa nova inteligência, mostra a clareza da futuridade que está além de nós, mas que já se vislumbra no horizonte. Nesse lugar, sem lugar, não existe causa nem efeito, agora nem depois, nem sujeitos nem objetos. É um lugar de silêncio, já tão celebrado pelas filosofias orientais, pelos povos das culturas ancestrais e indígenas de tantos países. Existem coisas maiores que nós. Elas espelham o que realmente somos. O mistério nos acompanha e acompanhamos o mistério da vida. Muito obrigada. Queria saudar a todas as pessoas, dizer da nossa alegria em estar realizando, participando desse evento com essas pessoas tão queridas. Eu vou apresentar os resultados preliminares de um estudo que eu estou realizando sobre o conceito de enação do Francisco Varela e da sua utilização como, ou pelo menos tentar mostrar a potência transdisciplinar do conceito. Francisco Varela e Humberto Maturanas construíram, no período que vai de 72 a 84, a teoria da autopoiesis, em 4 documentos, 2 deles escritos individualmente, cada um escreveu um, e os outros 2 escritos coletivamente. Aí estão os livros, eles estão publicados em diversas línguas, enfim, e eles dão uma completude nessa teoria da autopoiesis. Pode passar, por favor. A autopoiesis, uma aproximação à autopoiesis pode ser realizada através de 2 dialógicas que já revelam o pensamento enativo dos autores. Eles não usam, nesses 4 documentos, a palavra enação, mas a lógica enativa está presente. Então, a centralidade da teoria da autopoiesis é dada pelo conceito de autonomia e a sua relação com a palavra cognição. Então, a autonomia é a forma com a qual o ser vivo acontece a própria fenomenologia dele, e essa autonomia exatamente acontece porque ela revela a capacidade do ser vivo aprender com o seu próprio operar, ou seja, aprender com a sua própria experiência. A isso Maturana e Varela chamaram de forma lapidar de cognição. Então, autonomia e cognição é o primeiro exemplo do que é enação, né? Enação é quando 2 fenômenos estão ligados na sua origem e desenvolvem-se e coevoluem juntos, né? A outra dialógica é acoplamento estrutural e clausura operacional. A clausura operacional é o fenômeno do ser vivo em constituir, construir, definir, delimitar o espaço onde acontecerá a autonomia. E essa autonomia acontece de forma acoplada com o ambiente que lhe cerca. Também aí nós vemos com muita clareza a ideia de enação, né? Pode avançar, por favor. O segundo momento que eu estou trabalhando é o momento da formulação do conceito, propriamente dita. Maturana sai definitivamente do Chile em final de 84 e vai se sediar em Paris,
onde ele desenvolve, então, a sua carreira de professor e de pesquisador, de tal sorte que tem um processo, né, até que ele finalmente formule e escreva esse conceito, isso vai ser em 1989. E em 91 ele consolida isso com um livro um pouco mais robusto, com mais dois colegas. Eu queria apenas destacar que nessa evolução de 87 a 91 teve um marco que foi em setembro de 87, quando ele passa uma semana lá na Índia, no norte da Índia, na cidade lá do Dalai Lama, eles passaram essa semana conversando, e as perguntas do Dalai Lama são muito fortes na revelação do pensamento nativo, né? Então, tem aí algo que, aí em 89, finalmente sai escrita o conceito. Pode passar, por favor. Então, nós vamos ter essa ideia de enação como sendo uma ação engajada, uma ação de coevolução. Então, o conceito de enação, eu queria dar 3 exemplos que podem caracterizar um pouco. Primeiro, a ideia de que no interior da unidade autopoética, por exemplo, você tem a célula, que é a primeira ordem, ou o corpo humano, que são as 2 ordens de sistemas autopoéticos, você tem a produção de todos os constituintes de proteínas que são produzidos, são todos eles coerentes com as necessidades da manutenção da vida. Então, tem uma coerência em que nenhuma molécula é produzida se não é necessária. Então, tem aí um agir coevolutivo, né? Então, a evolução da célula no interior do seu núcleo e no interior do seu citoplasma acontece de forma inativa. Depois você tem uma relação entre essa unidade e o ambiente fora dela, né? Que acontece de forma também inativa com respeito ao seu tempo. Então, eu estava falando que o conceito de enação ele trabalha muito bem para explicar o que acontece no processo mesmo da autopoiese dentro da clausura, como também o conceito de enação nos explica a reciprocidade histórica. Eu queria chamar a atenção para esse conceito de enação. Então, a unidade e o ambiente, eles possuem a mesma história, eles coevoluem, não evoluem isoladamente. Então, a enação é essa evolução conjunta entre cada unidade e o seu ambiente. Você tem aí 8, aí você vai ter um conjunto de livros que ele escreve ou organiza de tal sorte que, pode passar, por favor, ele vai trabalhar uma episteme transdisciplinar nesse raciocínio pós-92. Por exemplo, numa palestra que ele dá em 1992, na Itália, ele vai falar sobre a ética como uma cognição enativa, que liga um sentimento interior com o mundo exterior. Então, se você não possui essa ética, você passa indiferente. Como na sustentabilidade a indiferença é um conceito forte para nós podemos agora mostrar que a indiferença é a falta de enação entre ética e realidade. Isso é muito importante para nós. Então, essa ideia da enação na ética para as questões ambientais poderá se mostrar muito reveladora. Bom, as outras 3 argumentos pedagógicos que eu falo ali vão na direção da relação entre cérebro e mente, da relação entre experiência vivida e fenomenologia, porque no final da sua vida, o Francisco Varela acaba criando um campo de pesquisa que ele chamou de neurofenomenologia, exatamente para tentar naturalizar o conceito de cognição que a fenomenologia utilizava e utiliza, né? Pode passar, por favor. Para nós concluirmos agora, nós vamos abordar a atualização deste conceito
para esses tempos pandêmicos que nós estamos vivendo. Desde 98, a gente está trabalhando a ideia de episteme cognitiva, a partir da teoria da Poiese, que cria, então, o campo da metacognição, ou seja, a metacognição como um espaço de aprendizagem, não mais com os conceitos operativos, na perspectiva de Piaget, mas sim a aprendizagem com a transição de paradigmas, ou seja, aquela frase de o reconhecer precede o conhecer, pois esse é o espaço do reconhecer. Agora mesmo, em 2022, haverá um evento forte lá no norte da França, exatamente sobre a presença atual de Francisco Varela. Pode passar, por favor? Então, eu quero apresentar os últimos 2 slides. O primeiro, então, propondo, é uma proposição, é claro que é ainda muito inicial, né, de que a inação pode ser trabalhada como uma lógica da natureza, uma lógica que é imanente na natureza física, que é constituinte na natureza biológica e que é transcendente na natureza humana. Então, ela assume esses 3 movimentos à medida que a sutileza da natureza física vai se tornando imanente na sutileza da natureza biológica, e essas duas vão se tornando imanente, constituinte, transcendente na natureza humana. Pode passar, por favor? Este é o nosso último slide, e vem aqui também com essa perspectiva inicial, né? Nós estamos vivendo hoje um estado mundial de emergência climática e humanitária. Desde novembro do ano passado, com a última reunião das partes sobre o acordo climático, já não é mais necessário falar de mudanças climáticas. As mudanças já aconteceram e estão hoje num rearranjo. O que nós precisamos entender é que a dinâmica do planeta é uma dinâmica sensível, enquanto que a dinâmica da biosfera é uma dinâmica sutil. Na dinâmica do planeta, nós sentimos imediatamente quando existe um terremoto, um furacão. Na dinâmica da biosfera, nós não sentimos. O processo é muito lento, devagar, é invisível aos nossos olhos. Somente com a nossa sensibilidade é que nós vamos ver que a quantidade de oxigênio no planeta reduziu e a quantidade da temperatura está subindo, já subiu mais de 1 grau, ou seja, a temperatura média passou de 13 para 14,1, e a redução do oxigênio, pelo menos no Equador, chega a 40%. Então, nós temos hoje uma realidade sutil acontecendo, porque a biosfera, o planeta já está fazendo com que a biosfera retome a sua capacidade, a sua plenitude biológica, que já se estabilizou. Bom, se você pensar que os ecossistemas mais jovens que nós temos são os mangues, eles estão estabilizados há mais de 100 mil anos, né? Mas eu acredito que esse tempo pode ser maior para que a biosfera retome os 13 graus que ela precisa, né? Então, nós temos pandemias como crise humanitária, onde a inação entre a saúde do humano com a sociedade, com a natureza, foi perdida. Então, o conceito de inação nos ajuda a compreender que nós estamos deixando escapar uma sutileza que, convenhamos, não é tão sutil assim, né? Nós não podemos conviver com um mundo tão insalubre como o que nós estamos vivendo. O segundo argumento é que o colapso que resulta dessa perda de inação dos humanos com o saneamento, a saúde e a própria felicidade pública como bem comum, nos leva a uma situação de consolidação do colapso. Ou seja, a felicidade, decididamente, não é algo para ser buscado somente na individualidade, né? Então, a alienação também nos ajuda a trazer essa ideia de bens comuns. Sem bens comuns, nós não sentimos a humanidade e, portanto, vamos construir um mundo somente de indivíduos. E, finalmente, o último argumento,
é a ideia da cidadania ativa, colocada lá no iluminismo italiano, em 1750, só recua um pouquinho, mas dá a ideia de que nós temos uma oportunidade de construir um mundo melhor, através de um conceito como a cidadania ativa, que atualizado, que se propõe a encontrar uma cidade, uma economia que seja mais saudável, cuidadosa e amorosa. Pode passar o último, por favor? Bom, eu queria agradecer e deixar esse sentimento de que, sim, eu acho que um outro mundo é possível, tem milhares, milhões de jovens e pessoas trabalhando no mundo todo. Eu apenas sinto e compartilho com vocês, e eu acho que essa é o sentimento de uma aproximação do movimento mundial da transdisciplinaridade com o Fórum Social Mundial, de aumentar convergências dos nossos pensares, dos nossos agir, né? Eu acho que isso nos dá uma perspectiva otimista, vamos dizer assim, num ambiente que está um pouco sofrido, né? Muito obrigado. Bom, muito prazer a todas e todos. É uma grande responsabilidade e honra estar aqui falando de transdisciplinaridade no Fórum Social Mundial. A minha exposição, está carregando aqui, acho que está em muita sinergia com o que foi colocado até agora, né, sobre enação, sobre vinculação, sobre o ser, né? Então, vamos explorar nesse tempinho que temos esses três termos, tendo já como uma paisagem conceitual, né, uma paisagem não só de conceitos, mas também de impressões sensíveis, né, o que foi colocado até agora, né? Vamos falar então de complexidade por uma lente, né? A palavra transdisciplinaridade está aí no meio, e eu gostei disso, né? Como se a transdisciplinaridade fosse uma ponte mesmo entre uma complexidade e um mundo, né? Uma ponte ou mesmo um eixo, né? É dizer também que assim a complexidade pode ser percebida hoje em dia como uma característica de crises, né? Como uma característica de saturações e emergências, né? E a situação de uma catástrofe ou de urgências para as quais a gente não consegue uma solução através de um pensamento único, né? Através de uma linearidade causal, né? Mas gostei da palavra grávido, né? Crise é uma palavra grávida também, grávida de transformação. Crise significa transformação. Essa transformação pode ser facilitada, essa transformação pode ser inevitavelmente agressiva se a gente não cuida dessa transição. Mas é um fato a gravidez da crise, de uma transformação. E no caso da complexidade, essa transformação, ela é epistemológica, ou seja, ela pede, né, uma transformação na maneira de conhecer e também uma transformação ontológica, ou seja, uma transformação na maneira com que nos relacionamos com o ser, né, com o nosso ser. Né? E dessa combinação, né, de uma epistemologia, de uma ontologia e de uma lógica também, no caso do terceiro incluído, temos a transdisciplinaridade, né? Então, complexas são mesmo as crises que a gente está vivendo, ao mesmo tempo que a gente pode entender que essas crises vieram a ser pela falta de complexidade que desertifica o sujeito, desertifica as interdependências do tecido da vida e desertifica a potência que emerge das contradições. Porque, afinal de contas, o que acontece quando a vida é complexa e o nosso conhecimento para abordar e dialogar com essa vida complexa não é, né? É uma questão retórica no contexto dessa reunião do Fórum Social Mundial. Sabemos, então, olhando pela janela de qualquer país, o que acontece quando a vida é complexa e nosso conhecimento não é. Mas essa questão aponta, sim, para um sentido que muito oferece ao esforço implicado de restaurar o humano como ponte entre consciência e vida.
Quando a gente compreende a complexidade de uma forma transdisciplinar, a complexidade implica, então, necessariamente uma transformação cognitiva, uma reorientação desse complexo perceber, refletir, agir, que é próprio do ser humano habitado do seu espírito, encontrado em seu próprio íntimo, seu propósito de guardar e cultivar vida. Né? Então, de fato, a contribuição da complexidade transdisciplinar no mundo que apresenta todas essas saturações é oferecer recursos cognitivos novos, né, para lidar com essas complexidades que vivemos. Né? Essa frase foi também uma contribuição do professor Daniel numa reunião nossa. Mas então, o que é a complexidade? Né? Sem essa transformação cognitiva, sem essa apropriação ontológica da complexidade, né, a partir de uma ótica, então, disciplinarizada, a complexidade pode ser entendida como uma teoria, uma abordagem prática, um conceito filosófico, né, o que denuncia, ou testemunha, melhor dizendo, né, uma intenção de captura da complexidade para o seu entendimento completo, né, para torná-la talvez algo mais previsível, né, fazer a incerteza se acalmar dentro da certeza, né, da organização do conhecimento numa representação única, definitiva, sistemática. Né? Mas como a Vitória colocou muito bem, numa lente transdisciplinar, a complexidade é um pensar, verbo intransitivo, né? E uma inteligência, no sentido de uma conexão evolutiva entre a multireferencialidade, diversidade horizontal, né, da cultura, da sociedade, né, e com todos esses ciclos de retroalimentação, e um eixo vertical, uma multidimensionalidade do ser humano. A complexidade não é uma exclusividade contemporânea, ela é uma manifestação viva, transcultural e transhistórica. Quando a gente olha os saberes originários, muitas vezes é muito fácil de reconhecer características que as ciências da vida também reconhecem como complexidade, né? Então, a complexidade, ela não nasce como uma disciplina, ela nasce como essa característica de muitas disciplinas que vão encontrar na fronteira com a realidade viva uma insuficiência do conhecimento representativo. Né? A primeira aparição da complexidade, né, se dá nessa segunda metade do século XVII, primeira metade do século XVIII, na linguística, na gramática, se referindo às sentenças de neologismos que são de difícil análise gramatical. Eu entendi que isso é uma sintomática bem interessante, né? Que quer dizer, a sua primeira aparição já é em relação à linguagem do humano que produz mundos, né? E a dificuldade de uma atitude analítica em atrapar, né? Em conseguir contornar analiticamente esse fenômeno, né? A partir daí, a gente vê, principalmente no século XX, a partir da década de 70, a complexidade constituindo já uma epistemologia de um conhecimento, uma maneira de conhecer diferente, né? Com uma contribuição fundante de Edgar Morin, Ilia Prigogine e muitos outros cientistas, Gregory Bateson, por exemplo, que foi um dos parceiros também de Varela em algumas produções, né, que olharam para sistemas vivos e entenderam que o conhecimento científico tinha algo a aprender por ali também. Né? E a partir daí, muitas e muitas ciências encontraram suas intersecções com o fenômeno do complexo. Né? Eu estou colocando aqui algumas, né, e são mais do que essas, mas vocês podem reconhecer que a complexidade da realidade viva toca muitas áreas do conhecimento humano.
né? E todas essas ainda são prismas disciplinares, né? A complexidade, então, ela não cabe dentro de uma disciplina, pela própria natureza, ela não é especializável, né? Ela é mesmo uma característica dessa fronteira, que é eminentemente interdisciplinar, quando a gente olha para o conhecimento científico formal, e ela é transdisciplinar quando a gente entende que ela transcende, transborda até mesmo o formalismo do conhecimento, né? Vamos olhando um pouco mais para dentro dessa palavra, né, que também é uma contribuição grande do Edgar Morin, no sentido de popularizar essa etimologia, né? O complexus. E eu faço questão de apresentar o complexus junto com simplexus para desconstruir, talvez, essa oposição antagônica entre as duas coisas, né? Com vem de junto de, no sentido de uma articulação de elementos distintos, né? Como contemporâneo pressupõe uma diferença de elementos dentro de um mesmo tempo, né? E sim, também significa junto de, mas na sua incidência. Então, é simples de entender quando você pega um papel e você dobra ele, quando as pontas diferentes se encostam, isso é o junto com. E quando a dobra é uma só, esse é o sim, né? Então, uma realidade ela é sempre, ao mesmo tempo, complexa e simples, dependendo de como a gente entra em ressonância e coerência, né? Se a gente olha as partes, as relações, as diferenciações, a gente olha um complexos. Se a gente olha um todo, uma harmonia, uma totalidade harmônica, um holus, né? No sentido de um holismo, né? A gente olha uma simplicidade. Só pensar num pôr do sol. Tem muitas relações que tem que entrar, né, em contato umas com as outras para emergir um retrato de pôr do sol, que é completamente singular, e a gente não tem a experiência de complicado com isso, né? O pôr do sol é ao mesmo tempo simples e complexo, né? E plexo, então, é tecido ou dobra, né? Então, o tecido, ele é ao mesmo tempo a reunião dessas diferenças e uma emergência de uma coerência harmonizada entre os nós daquele tecido, né? Eu tenho aqui esse retrato de uma nuvem de passarinhos, né? Um fenômeno que traduz visualmente, poeticamente, essa complexidade, essa simultaneidade também com a simplicidade. Você vê a forma, você vê o movimento, você vê a relação, mas você também vê né? Um e um diverso simultaneamente, né? Agora, por que complexidade? A gente falou de com e de plexos, né? Agora vamos falar dessa idade, que é muito fundante também dessa compreensão transdisciplinar da complexidade do mundo. Por que complexidade, não complexismo? Né? Por que transdisciplinaridade e não transdisciplinarismo? Né? Bem, pela própria natureza da complexidade, que é aberta, né? Que talvez eu possa me arriscar a dizer depois da apresentação do professor Daniel, a complexidade é nativa, no sentido que ela se completa sempre no encontro, sempre em movimento, né? Ela é, então, uma disposição de ser, ela é uma disponibilidade, né? Uma abertura a, enquanto o ismo, né, remete à forma, à doutrina, à definição sistemática, né? Agora, nesse contexto, então, olhando para o mundo, para a necessidade de transformação, né, para o perceber, refletir, agir, né, do ser humano habitado de seu espírito, né, eu indago, então, num propósito exploratório, num propósito de aproximação, o que seria, então, um ativismo na complexidade, né? A complexidade transdisciplinar assume, né, o tecido junto do complexo numa articulação íntima, com uma disponibilidade de ser, que
encarnada na sua disposição intimamente relacional, resgatando Juliar aí também, transcende o ismo. O agir de tal complexidade é atividade, querendo aproximar o ativismo de um refundar de mundo e humano, abarcando a contradição. Então, seria o ativismo da complexidade uma atividade transdisciplinar, né? Uma proposição feita de questão para manter sua abertura, né? E seu efeito exploratório dentro de nossas impressões de si. Né? Então, com isso, a gente pode entender que o conhecimento da complexidade transdisciplinar é uma articulação, ele é ele mesmo um complexo, né? Entre a organização dessa informação sobre a realidade, né? Um conhecimento que busca a teoria e a prática, a aplicação, portanto, desse conhecimento para um mundo em crises complexas, né? Um conhecimento para o entendimento e, como já foi colocado aqui, um conhecimento processo de vida, e com vida sua fenomenologia, sua poesia, sua reintegração, né? Então, teoria e prática também dão lugar à relação-experiência como processo de vida. E esse conhecimento substantivo pode se tornar conhecer verbo intransitivo também, e com uma finalidade de tornar-se. Eu me torno o que eu conheço e o conhecimento se torna também a realidade humana. Né? Isso teria sérias implicações para a concepção da tecnologia, né? Hoje em dia, tecnologia seja do campo material, seja do campo social, né? E isso também traduz o conhecer como entre, através e além. Né? Não vamos divorciar essas coisas, mas entender que elas têm viveres diferentes dentro do funcionamento social, cultural e no microcosmo de cada um, identitário, e como cada um saboreia a própria vida. Ou seja, a complexidade transdisciplinar devolve ao mundo sua vocação de morada do vivo, integrando o conhecimento que nos cerca, nossas relações e nós mesmos. Né? Como a gente está olhando para o entre, o através e o além, significa que o mundo, então, como morada de vivo, é uma circulação dessas identidades, eu, outro, mundo, natureza, né? Em vez da gente atomizar o ser numa intimidade privada, né? O ser não é uma propriedade interiorizada dentro de pele, né? O ser é a circulação dessas três forças, eu, outro, mundo, né? Nas qualidades de entre, através e além, como colocado pela Vitória, né? E essa conversa pode estar muito interessante, para mim certamente mas alguns podem perguntar de forma pertinente, e isso é frequente, né? O que isso significa na prática? E bem, é uma pergunta muito válida e eu tento responder ela da seguinte maneira: na prática, isso significa o esforço de recriar a própria intenção dessa pergunta. Porque a prática é uma expectativa de aplicação onde a gente está olhando para um tornar-se atividade. O que isso significa na prática? Então, a transformação da concepção de prática em atividade. E o que seria essa atividade? Atividade seria, então, mundo. Mundo não como uma coisa, não como um lá fora, não como um isto em crise, aqui no nosso caso, o mundo como uma atividade. A gente pode até experimentar, saborear na nossa mente o que seria a gente entender mundo como verbo, mundo como uma ação. E essa atividade de mundo significa uma abertura do ser para o complexo eu outro mundo.
né? Então, eu sou um complexo, eu outro mundo. Eu não consigo separar o que é meu e o que é a minha formação através do outro e o que é a minha formação através do mundo. Eu sou um complexo, eu outro mundo. O mundo também é um complexo, outro eu mundo. O outro também é um complexo, outro mundo eu. Então, o mundo pode ser enunciado, talvez, nessa perspectiva de uma complexidade transdisciplinar, como uma percepção-ação do ser, sim, partilhado. Deixo vocês com esse neologismo, né, como uma provocação poética da gente refundar uma maneira de estar e de criar uma reflexão que tem, sim, suas incumbências pragmáticas, mas a partir de um outro paradigma de realidade. Muito obrigado. A fala de vocês que me precederam facilita muito, creio, o entendimento do que eu me propus a falar. E por isso eu agradeço a todos vocês, porque o Vicente já conseguiu fazer uma ligação bastante fértil com as falas anteriores, e eu acredito que na minha fala está representado também as falas que já foram proferidas, né? Você vai conseguir compartilhar, Gabriela? Vou sim. Bom, é com muito grande alegria que eu participo desse magno encontro, que é o Fórum Mundial Social de 2020 e 2022. E eu falarei aqui em nome do Centro de Educação Transdisciplinar, o CETRANS, que é sediado em São Paulo, Brasil. E a minha fala leva esse título, o reconhecimento do ser na vida. E temos aqui duas palavras muito importantes, ser e vida. Seguindo, eu nem vou falar da sequência, você segue. As palavras são importantes, porque elas nomeiam. E, ao nomear, elas trazem força e brilho, e que iluminam o que foi dito. E a nossa capacidade de falar é uma das características que nos identifica como Homo sapiens. E talvez um dia como Homo transdisciplinares. Banalizar a palavra é banalizar a própria vida. No pano de fundo da minha fala estão impressões que me foram deixadas por obras de pensadores do século XX e que marcaram a minha formação transdisciplinar. E também por aquelas impressões que eu recebi durante a minha vida, durante a minha jornada de vida e que me transformaram. Ao falar sobre o reconhecimento do ser na vida, eu trarei para a conversa novas palavras. E que palavras são essas que eu trarei? Uma delas é questionar. Questionar não é pedir por uma resposta. Questionar é muito mais. Questionar é abrir-se para aquilo que se questiona. Questionar revela o questionador e a questão ao mesmo tempo, e abre a possibilidade do que está pronto para se atualizar. A outra palavra que abordarei aqui é a questão da transdisciplinaridade. Transdisciplinaridade, que foi uma palavra cunhada muito recentemente, na década de 70, tem 50 anos, é quase nada. É um novo modo de pensar, é uma nova inteligência que traz para a nossa reflexão, ao mesmo tempo, o que está entre, através e além das disciplinas, das pessoas,
dos fenômenos e das forças. E isso é de grande complexidade. Eu passarei agora a depositar aqui umas palavras que me lembro agora de um grande poeta que eu conheci no primeiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade em Arrábida, um poeta argentino. E ele dizia o seguinte: uma invasão de palavras trata de encurralar o silêncio, mas como sempre fracassa. Tenta logo desprezar as coisas que habitam o silêncio, mas pouco consegue. E vai, por fim, se aproximar das palavras que convivem com o silêncio, mas então se produz o imprevisto. Continua lá. O silêncio se converte em palavra para proteger melhor as palavras que convivem com ele, enquanto a invasão de outras palavras se desvanece como um sopro furtivo e se completa o insólito. As palavras que ficam se assemelham agora muito ao silêncio do que as outras palavras. Next, próximo. Nas palavras que comumente proferimos, difícil sentir o que se assemelha ao silêncio referido por o poeta. O silêncio precede o pensar, e o pensar precede o falar. A partir de uma natureza, de uma aproximação de natureza transdisciplinar, distinguimos dois tipos de pensar que são expressos em dois tipos de falas. Um deles é o pensar que nomeamos de calculativo, que por natureza é quantitativo, mensurável, categorizável, esquematizável, racional, e que acontece no tempo calculável, e ele é independente da noção de escala. E, de um certo modo, poderíamos dizer que esse pensar é estático e é finito. Do outro lado, poderíamos pensar num tipo de pensar que normalmente é nomeado de meditativo ou de poético, ou poetizante, que se oriunda no silêncio, onde o tempo não é visto como ordinariamente o conseguimos, pois aqui há uma colisão entre passado, presente e futuro. Esse pensar, ele suspende o tempo, ele é infinito, ele é eterno e ele é puro mistério. A fala do falador denuncia a qualidade do seu pensamento, do seu pensar. E podemos dizer que com relação a essa noção de ser e vida, nós temos uma colisão de ideias que exigem palavras novas. O pensar transdisciplinar aproxima-se dessa questão de ser e vida. E, através de uma abordagem multidimensional, 3 palavras contribuem para essa questão que agora... você não passou o slide, viu? Com essa questão que agora tentaremos nos aproximar. Essas palavras dizem respeito ao ser, enquanto ser dos entes, ser enquanto essência dos entes e ser. E é muito importante saber diferenciar essas 3 palavras e compreender a grande distância que existe entre elas. E nós falamos muito, normalmente, mas nós temos muito pouca relação e muita pouca compreensão com a epistemologia daquilo que nós falamos, e muito menos com a ontologia daquilo que nós falamos.
Quando nós nos referimos a ser enquanto entes, nós estamos tratando daquilo que está presente à vista, aquilo que nos é dado. E essa noção tem uma relação íntima com os nossos 5 sentidos. Por exemplo, se eu falo, eis o meu celular, aqui eu tenho um celular. O celular que possuímos, ele tem uma marca, ele tem um modelo, ele tem uma capa, ele tem uma fabricação. Ele é um objeto, ele é um ente. Então, o celular é algo que nós podemos pegar, palpar, é facilmente reconhecível como objeto. Uma ideologia, um animal, uma pedra, uma ideia, uma pessoa, também pode ser um ser enquanto ente. Também pode ser um ente. É um ente. E no mundo de hoje, tudo foi entificado, o muito foi entificado, muito foi objetivado. E chega um ponto extremo onde que a nossa própria vida passou a ser identificada. A nossa própria vida se tornou um objeto. Se nós avançamos um pouco e vamos para a noção de ser enquanto essência dos entes, nós vamos ver que essência, nesse sentido, ela se expressa através de proposições. O que faz que um celular seja um celular? Ela responde à questão do que é. E o que faz um celular ser um celular não diz respeito àquilo que está presente à vista, que nos é dado, mas sim aquilo que tem mais relação com sua função. Ou seja, celular é algo que traz um fluxo de informação. Ele tem, subrepticiamente, um poder. Ele tem uma energia, uma tecnologia, e ele depende da energia. Que vale o seu celular sem a bateria carregada? Nada. A isso mapeamos essa essência desse ente, nós nomeamos, no caso do celular, seria a celularidade do celular. É o que faz o celular ser o celular que ele é. A essência do celular não é um conjunto de celulares, mas se nos aprofundamos, se chegamos a esse ponto de reflexão, nós vamos ver, nós podemos chegar a elucidar quais são as benesses e os abusos que transpiram na essência desse ente. Ou, ampliando, qual é o abuso ou a benesse que transpiram na essência dos entes? Mas, sobre a essência dos entes, pouco reflexionamos. Parece que a nossa tendência no automatismo mais comum em que vivemos é nos restringirmos ao ser enquanto entes. Nem sequer chegamos ao ser enquanto essência dos entes. E quanto ao ser? O ser foi esquecido, porque a reflexão entrou no lugar dele e ocupou toda a sua dimensão que lhe pertence. Ser é uma experiência singular, intransferível. É uma experiência de entrega, de repouso, de conciliação. Aqui não existe nem sujeito, nem objeto, nem tampouco identificação. É uma experiência de identidade mais própria. Temos que ouvir o ser. Se nossa fala se expressa a partir dele, uma outra qualidade se instala na comunicação. Isso implica que ir além do fenômeno lógico, do fenômeno psicológico, deixando esses fenômenos, lógico e psicológico, nos lugares de onde eles pertencem.
O ser não é uma questão de representação, nem uma questão de opinião ou de conhecimento. O ser não se conceptualiza. Ele não é proposicional. Toda ciência e conhecimento, e como tal, um exemplo de pensamento proposicional. A experiência do ser não tem um manual. Ela é puro maravilhamento que acontece num instante, em nossa existência, ao sermos um com a vida, com o infinito, com o eterno. O esquecimento do ser, no mundo atual, é uma doença crônica que se evidencia de forma de tristeza, desconfiança, depressão, violência, suicídio. Essa é uma questão de altíssima complexidade. A experiência do ser cura. Esquecer o ser é esquecer o que é a vida. Se, por um lado, o ser enquanto essência dos entes, demanda uma reflexão para ser acessado, por outro lado, o ser pede por nossa abertura para recebê-lo e por uma grande simplicidade e humildade para que ele possa se mostrar a nós. Se falamos de ser, estamos andando em uma ponte do entre, através e além, que não é um caminho para a vida, mas sim o caminhar da vida, com a vida. Sejamos mais receptivos ao ser. Existe uma contenda entre o racionalismo e a vida. Melhor sermos cuidadosos para não reduzir tudo à razão. Nesta ponte invisível, não estamos fazendo um pensamento a partir da natureza ecológica, mas a partir da natureza vida. E é isso que se refletirá na natureza ecológica e nos outros segmentos da vida. Outro slide, pode passar. Ouvir o ser, você muda. É receber a força de eclosão da vida e do desvelamento do que é principal. A dinâmica da vida não diz respeito à subjetividade e objetividade a serem preservadas. Podemos ficar numa aproximação teórica, ideológica para a vida e para a sociedade, sem nos deixarmos tocar pela aproximação articulada da própria experiência vida, onde encontramos a fonte da humanização do mundo. Aqui se insere a diferença entre o autêntico e o não autêntico. O autêntico forja uma estrutura. Ele não sai de uma estrutura. Talvez esta seja o destino histórico do Homo sapiens, um ser em evolução. Falar em ser é falar das coisas que as pessoas sentem falta, sofrem por não tê-las, mas não querem ouvir. É falar da vida em conexão, em liberdade e em plenitude. Estas considerações fazem parte de nossas trocas, num diálogo como o de hoje, mas também elas fazem parte do nosso silêncio. E elas serão abordadas no terceiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade, a ser realizado no México, em novembro de 2022. Nunca se conclui quando se questiona o que é ser, o que é a vida, o que é ser e vida para mim. E assim, como diz o poeta, respire e
esteja aberto para receber. Obrigada. A minha questão era realmente também, não a questão só da anestesia, mas do estranhamento. Essa que era a minha questão para o grupo. De fato, a anestesia leva à indiferença, mas uma das dificuldades que nós temos nos diálogos transdisciplinares é, de repente, um estranhamento que vem da mesma forma que vem um vínculo. E o que eu vou retomar a fala é o reconhecimento antes do conhecimento, né, que trouxe o professor Daniel. E existe também, ao invés do reconhecimento antes do conhecimento, o estranhamento antes do conhecimento, né? Às vezes a gente se estranha, e a gente não sabe por que a gente se estranha. E a gente não entende bem por onde vem esse estranhamento, mas ele vai causar uma série de conflitos cognitivos lá na frente. E ele pode conduzir a longo prazo a essa anestesia, essa indiferença. Mas eu acho que num primeiro tempo, e era essa a minha colocação, o que fazer quando a gente se estranha num grupo, num encontro, né, numa reunião, numa casa, numa família, ou até quando a gente se olha no espelho, né? Pode ser uma relação a si mesmo também, né? Ou ao meio ambiente, a gente estranha o meio ambiente. Quer dizer, esse irromper da alteridade, né? Essa era a minha pergunta para o grupo. Eu arrisco dizer, Mariane, que existem dois tipos de estranhamento. Existe um estranhamento que traz uma abertura e tem um estranhamento que traz um fechamento. Então, não podemos, assim, reduzir o estranhamento a uma única forma. E outra questão do estranhamento é o seguinte: o estranhamento é sempre um nível é uma resistência cognitiva que nós temos. Só que as resistências cognitivas, elas podem ser do ser enquanto ser dos entes, ela pode ser uma resistência cognitiva enquanto ser, enquanto essência do ser, e ela pode ser também no nível do ser. Então, as resistências cognitivas, elas não podem ser homogeneizadas, porque as resistências são multidimensionais e são multireferenciais ao mesmo tempo. Então, aí que está a complicação, porque o estranhamento pode ser muito bem-vindo, ou o estranhamento pode ser pode levar ou à abertura ou à fuga, né? Então, ter consciência de como eu estranho, e se eu estou fazendo um estranhamento ao nível do ser dos entes, o nível dos entes, do ser enquanto entes, do ser enquanto essência dos entes. Por exemplo, você hoje vem, pegando a relação com o celular, né? Existe uma gama geracional que tem uma dificuldade, mas é uma dificuldade num nível. Agora, um estranhamento que não é consciente, totalmente consciente, o que esse ente celular implica para nós enquanto essência que ele porta. É muito pouco refletido sobre isso. Então, ele tem esses estranhamentos que são diferentes, né? Diferentes tipos de estranhamento. Mas é interessante trazer o estranhamento antes do reconhecimento, né? Posso dar uma palavrinha também? Sim. Eu queria dizer para a Mariana que a minha primeira sugestão é confie. Se você estranhou, confie, principalmente quando você está se vendo a si próprio, né? Mas eu acho que é confiar no estranhamento. Eu penso que a gente precisa confiar no estranhamento, porque o estranhamento tem um aspecto, junto com esses que a Maria falou, que é o da prudência, né? Você estranha alguma coisa, então alguma coisa você não está fazendo
Então, acho que por aí ele também é uma prudência, lembrando aqui de Aristóteles. Eu acho que é bom a gente valorizar os sentimentos que nos levam à prudência. Mas, com respeito à indiferença, eu te diria que o estranhamento que leva ao não reconhecimento do outro como legítimo, ele está num outro nível de psique, que não é essa que é da confiar, né? Então, é um outro tipo de estranhamento. A indiferença é um vazio cognitivo. Então, é bom que a gente... Bom, eu gosto de pensar que é isso, né? Quer dizer, se tu tem um vazio cognitivo, significa que você não está produzindo neurotransmissores, tu não está produzindo uma racionalidade, né? E aí tu fica com aquela que você já tem. Então, eu acho que é isso. Mas eu acho que no caso que tu falou, dá para a gente trabalhar um pouco isso com um pouco de humor. Confie. Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada, Maria. Eu acho que eu também concordo. Nós temos vários níveis de estranhamento, né? E vários tipos de reação. Mas talvez na transdisciplinaridade a gente precisa antever que vão surgir esses estranhamentos e como nós vamos acolher com confie os estranhamentos que vão surgir no caminho para que a gente possa chegar a uma transcendência, porque eu gostaria também de ouvir aí Deli Domingues, né, que trouxe a questão do vínculo, porque existe uma fobia dos vínculos, uma patologia dos vínculos, pessoas que não gostam de ter esse vínculo, que têm uma reação fóbica ao vínculo, né? E a todos os tipos de vínculo, né? Mas eu não sou especialista. O Pichon Rivière, ele tem um livro chamado Teoria dos Vínculos, né? E ele fala que a doença nasce no vínculo, né? E, portanto, a saúde também, ele fala disso, da mútua representação interna, ou seja, eu me vinculo de fato quando eu represento o outro dentro de mim, ele tem significado para mim, e eu para ele, tanto que eu posso antever alguns comportamentos. Então, é necessário que haja um projeto comum, né, para que esse vínculo se estabeleça, não é? Então, eu acho importante isso. Qual é o vínculo, qual é o projeto que a gente tem, por exemplo, de sociedade? Qual é esse projeto de ser e o projeto dos entes, né? Então, acho que são, assim, temas interessantes para a gente pensar, aprofundar, não é? É mais ou menos isso. É bem mais profundo, mas em síntese é isso. Obrigada. Pela pergunta. Tem uma pergunta da Liciara para o Prof. Dan. Ela pergunta quais são os próximos passos ou o que podemos fazer agora para atingir esse nível de enação necessário para mudar o mundo. Então, eu acho que esse tipo de pergunta sempre nos anima muito mais do que qualquer coisa, porque significa que tem alguém pensando já no além, né? Já estão pensando no próximo passo. Que maravilha, Liciara, obrigado pela tua manifestação. Eu ainda entendo que a indiferença, como eu falei, é um vazio cognitivo. E eu acredito que o melhor preenchimento desse preenchimento, entre aspas, né, é a nossa sensibilização. Acho que aqui nós precisamos de artes, de poesia, de trabalho afetivo, ou seja, nós precisamos nos encontrar e dar tempo a essa perspectiva de confiar nas nossas emoções, confiar na nossa capacidade de ver o sutil. Esse trabalho que a Maria está realizando aqui entre nós, que eu considero que é um trabalho, isso, de falar desse mundo do não matematizável, do não reflexivo, tudo isso nos leva a uma busca de uma sensibilização. Eu acho que, fundamentalmente, o que nos falta é esse ponto inicial. Valorizar as emoções significa abrir espaços pedagógicos
para melhorar a nossa capacidade sensitiva. Nós somos seres sensíveis, ponto. Se esse mundo não está dando certo, eu não sei a resposta, acho que, mas uma coisa eu acho que dá para nós afirmar, é porque nós deixamos de ser sensíveis, ou que o nosso ser sensível, vamos dizer assim, está muito diminuído, entendeu? Então, eu diria para ela isso, vamos criar espaços pedagógicos, sociais, na comunidade, nas escolas, né, para melhor trabalhar essa nossa biologia do amor e da esperança, que é a fonte de toda a sensibilidade. A sensibilidade tem uma fonte biológica, né? Ou seja, aquela capacidade de ouvir uma música, aquela capacidade de se emocionar com uma pintura, ela tem uma fonte biológica, que é a biologia do amor e da esperança. Eu Era isso. achei muito interessante todas as colocações. Eu acho que essa provocação que a Maria faz desse ser, né, é muito oportuna nesse momento, né? E nesse momento da humanidade, eu diria. E acho que um tema que não foi muito abordado, mas que poderia, que se a gente um campo da nossa vida cotidiana que nos ajuda a tornar prático essas três instâncias, enfim, tudo isso que foi colocado aqui, né, uma tarde inteira, é a relação que a gente tem com a saúde, né? A saúde, a percepção da própria saúde tem essa missão. Eu como médico, acho que um dos meus papéis é ajudar as pessoas a ouvirem as mensagens que as suas doenças trazem. E isso ajuda muito a pessoa a viver a plenitude do ser transdisciplinar. Então, fica um convite aqui para que a gente possa incluir isso nas nossas reflexões inspiradas pela tarde de hoje. Isso. Obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigada, Fernando. Bom ouvi-lo. Eu passo a palavra, então, para a Dri, agora, com a nosfera construída. Está contigo, Dri. Mais alguém gostaria de fazer? Alguma coisa para o Arnoldo. Queria falar alguma coisa para o Arnoldo. É um prazer ter a presença do Dr. Arnoldo aqui. E o que me leva a pensar com relação a essa questão do transpessoal em nível de consciência, o que mais me chama a atenção nessa temática é o seguinte: o que é representação e o que é experiência? Então, eu acredito que tanto nessa questão do transpessoal como da consciência, abundam através dos tempos e através dos séculos muitas representações, e belíssimas representações, e que nos ajudam incrivelmente a adentrar esse universo. Mas eu sempre fico pensando que as representações são um mapa, não é o território. E existe nessas abordagens, muitas vezes, leva vamos dizer assim, a nós buscadores, a nos limitarmos às representações, ou tomarmos as representações como uma experiência. E isso, de uma certa forma, entra no nosso processo evolutivo, nesse caminho tão maravilhoso que a gente pretende para nos transformarmos num homo transdisciplinares e realmente realizarmos essa função esse caminho de Homo sapiens, que desse nome que um dia recebemos, eu acredito que às vezes é um complicador
eu mesmo na minha experiência pessoal, eu vivi essa dificuldade. Eu sabia tantas representações de tantas tradições e acreditava na beleza delas e que realmente elas são belas, que foi para mim um empecilho, porque um empecilho para me abrir para a experiência e não ficar na representação. Então, o alerta que eu deixo seria isso, com relação a isso. E que é difícil. E não existe eu acredito que a experiência se faz no caminho, ela se faz no caminhar, e isso vai acontecendo na medida do nosso caminhar, mas não podemos nos satisfazer com as maravilhosas representações. Gabi, o Arnoldo está pedindo a palavra. Gostaria muito de ouvir o professor Arnoldo, muito. Es una alegría estar en ese público que estoy observando ya hace un tiempillo, desde que comenzó, por varios motivos, porque es que algo que está por detrás en este momento me llamando mucho la atención en nuestras pesquisas que hemos hecho. ¿Qué momento de transición la gente está viviendo a nivel planetario? Estamos, digamos, en un estadio muy especial que está haciendo como un llamado para acordar y que nos permite en ese sentido al mismo tiempo que pasar por esas dificultades que estamos viviendo en el día a día en la universidad, por ejemplo, para la gente, y ver en qué forma esa evolución por la cual la gente está en pasado, en una sociedad de conocimiento, estamos caminando por una sociedad de conciencia, nos está permitiendo de cierta forma abrirnos para una percepción de la realidad que ya no depende tanto, o no debería depender tanto, de nuestro cerebro más de nuestro corazón. Y ahí cuando yo veo aquí no público, digamos, una mayoría, digamos, 70% de mujeres, y yo me lembro cuando la gente desenvolvía ese tipo de revoluciones en la Unicamp, en la época de los inicios de los 80, por ahí, conversando una vez con Claudio Naranjo, que era un grande amigo y tutor. Claudio, entonces, ¿cómo que va a ser? ¿Cuándo que iría a nacer ese nuevo hombre? Y él dice, primero, antes de nacer ese nuevo hombre, tiene que nacer una nueva mujer. Y con eso, la gente tiene organizado algunos eventos como uno de psicofísica y espiritualidad. Ahí decimos un evento sobre la emergencia femenina. Ahí, claro, Maturana después comenzó a tratar un poco ese tema de matrística, etc. Más, yo estoy viendo y nuestras pesquisas están mostrando, y eso me llama mucho la atención, de que la gente desenvolvió un índice de resiliencia. Es un tema que está también bastante hoy en día en boga. Y en ese índice de resiliencia la gente analizó cuáles son los países que están en un nivel más alto de resiliencia. Entonces vimos que de los 10 países que tienen un nivel más alto de resiliencia, los 10 países que tienen un nivel más alto de resiliencia tienen un Head of State Woman, o sea, un jefe de Estado mujer, ya sea como primer ministro o como presidente. Siendo que la gente estaba trabajando con 160 países y en esos 160 países solo 16% eran mujeres como jefes de Estado. Más entre los 10 mejores, 60% eran mujeres.
Entonces me imagino que, digamos, que porque tem que estar por trás esse desenvolvimento da empatia e trabalhar mais no caminho do coração para poder vivenciar as coisas nesse contato que nos coloca mais em relação com o amor, que já Sheila de Tardán falava, né? Que no futuro, depois de descobrir, digamos, o uso das energias renováveis, digamos, no falaba de renovables, pero era eso, solares, eólicas, etc. O ser humano conseguiría trabalhar a energia do amor para Deus. E pela segunda vez teria inventado o fogo.